Amigos, nosso abraço fraterno a todos. Para mim, especialmente, é uma alegria, uma satisfação estar aqui participando pela primeira vez, como já fez referência o Milton, desse encontro. Nós vamos procurar tecer algumas considerações sem que esses aspectos que a gente vai procurar pontuar aqui eles sejam totalizantes. Nós vamos apresentar um olhar de alguns olhares a respeito da sociedade contemporânea para a gente poder, então, à luz da doutrina espírita, a gente poder, então, fazer esse diálogo tanto quanto possível com essas ideias. Eu me recordo de uma fábula, de uma das versões da fábula Alice no País das Maravilhas, aonde a menina estava perdida na floresta. E ao chegar em determinado local, ela vê diante de si três caminhos, três possibilidades. E diante disso ela tem que fazer escolhas. Qual o caminho tomar? Ali não havia placas indicativas a respeito de onde aqueles caminhos conduziriam. Mas ela observa que num dos galhos de uma árvore havia um gato. E como nas fábulas tudo é possível, o gato falava e ela, consequentemente, pergunta ao gato aonde esses caminhos conduzirão. O gato, que deveria ser um gato filósofo, o gato pergunta para ela, aonde é que tu quer chegar? E ela diz, eu não sei, eu quero sair daqui. E o gato então redarga ela, bom, muito bem. Então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Nós, ao longo da história humana, nós tivemos alguns referenciais, alguns horizontes que ofereciam formas indicativas, onde é que nós queremos chegar, que caminho tomar, o que eu devo fazer. E assim foi, ao longo da história humana, tradicionalmente, o horizonte religioso, ou mítico-religioso, ele procurou sempre estabelecer uma linha direcional, dizendo, olha, você tem que seguir por aqui, porque é aqui que Deus diz que tem que ser, e tal, esse é o comportamento certo, aquele é o comportamento errado. Quer dizer, você tem, na base das religiões tradicionais do passado, e de certa forma presente também, você tem aquela orientação para o indivíduo caminhar. Entretanto, ao longo do tempo, quando a gente tem um filho, e o filho pequeno pergunta como é que eu nasci, é muito fácil a gente dizer que a cegonha trouxe. Entretanto, quando ele chega à fase da adolescência, a cegonha já não resolve mais a questão. E você precisa desenvolver uma explicação mais consistente. Então, naturalmente, a partir do século XVI, mas sobretudo a partir do século XVII, na Europa, nós vemos a ascensão do racionalismo. E o racionalismo buscava exatamente oferecer condições mais coerentes, através do uso da capacidade do pensamento humano, para se desvelar os horizontes da natureza e oferecer uma concepção mais clara, mais nítida, mais próxima de um conhecimento cada vez mais objetivo, se é que a gente pode dizer isso. No século XVIII, há uma radicalização da racionalidade com o pensamento iluminista europeu. E aí nós temos, então, a ideia, a crença, a base da fundação da modernidade era a ideia de que a razão resolveria todos os problemas. E o ser humano, através da racionalidade, então desvelaria uma nova condição de vida. Uma vida melhor, uma vida, do ponto de vista social, do ponto de vista vivencial, uma vida melhor. Entretanto, no século XIX, nós temos pensadores que vão olhar para essa explicação da ideia de que a razão pode resolver tudo e vão fazer uma crítica ferrenha a isso. Entre eles, Nietzsche. Vão olhar e vão zombar da ideia de que a racionalidade seria capaz de resolver todas as questões.
No século XX, nós vamos ter os efeitos do desenvolvimento científico aplicados a duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ao término da Segunda Guerra Mundial, com 6 milhões de judeus mortos e outros tantos milhões de pessoas mortas, nós temos aí toda uma reflexão muito importante a respeito de que caminhos a racionalidade ou a ciência ela nos conduziu. Não que o culpado, que se esteja pensando em culpados, dizer a razão é a culpada, não é o problema, não é a razão. Mas se buscou, então, encontrar elementos, né, para tentar compreender, bom, por que a ciência, então, como é que a razão, a racionalidade, a técnica que nos oferecia a ideia de um mundo melhor, nos conduz também a isso. No pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos uma espécie de vazio de perspectivas. E agora, quem nos orienta? Antes era a religião, depois virou a racionalidade. Mas parece que a racionalidade também não conseguiu dar conta de caminhos possíveis para conduzir o ser humano a um estado melhor, à sociedade melhor. E, de certa forma, um vácuo dentro dessa perspectiva. E agora? Como é que ficamos nós? Quais os caminhos? Que possibilidades temos? Agora não temos mais alguém que nos indique o caminho certo, entre aspas. E se não há um caminho certo, todos os caminhos são possíveis. Para a gente retomar o que a gente estava no nosso pensamento, nós temos então um período pós-Segunda Guerra, nós temos uma espécie de vácuo, de vazio, aonde efetivamente nós vamos caminhar. Nós tivemos, então, alguns horizontes que nós mencionamos aí, e nós chegamos a um contexto, então, do século XX, na sua segunda metade, aonde se pensou, bom, mas e agora? Se as religiões não oferecem mais uma perspectiva de orientação razoável, se nós não temos, talvez, mais nem amparo na crença de que a razão resolverá todos os nossos problemas, o que nos resta? Pois bem, nos resta então uma outra perspectiva. Há um vazio, o futuro é uma incerteza. O futuro talvez nós não desvelamos muitas coisas em relação ao futuro. O passado talvez não importe mais. O que nos interessa? Bom, é nesse contexto, período pós-Segunda Guerra Mundial, para alguns autores, que nós vamos ter então uma mudança do centro da produção capitalista até o século XIX, talvez até a primeira metade do século XX, estava sendo realmente numa dinâmica de trabalho e produção. A partir de uma ética protestante, estava centrado dentro de uma lógica do trabalho, da produção. A partir da metade do século XX, sobretudo, a lógica, o centro desse sistema, ele sai do eixo do trabalho e produção para o eixo consumo. E nós passamos, então, a encontrar dentro desta sociedade uma nova perspectiva de sociedade, de prazer, de saciedade, de complementação, de compensação, de certa forma, das frustrações que o passado nos deixou. E esta forma de compensação, para alguns, é justamente a questão do hedonismo, da busca do prazer imediato, da centralidade do prazer, do presenteísmo, de uma lógica de que, então, bom, então agora, já que o importante é o presente, vamos aproveitar o máximo possível esse presente, e o máximo possível implica também da gente gozar dos aspectos materiais da existência, logo, isto vai diretamente dialogar com a questão do comércio. Então, o que nós temos aí? Nós temos um painel da sociedade que, para alguns, de repente, poderiam imaginar assim, mas que visão pessimista, parece que está tudo ruim. É uma visão assim muito, muito melancólica da sociedade. Bom, não significa dizer com isso que se veja a sociedade de uma forma tão melancólica, mas também não quer dizer que está tudo bem. Né? A gente que vive na área da educação, que
que vive no meio, sociocultural, educacional, acadêmico, enfim, vivencial da nossa sociedade, sabe que os desafios estão aí, e não são poucos. Então, nós vamos observar alguns itens que são colocados sempre, né? A ideia da incerteza, às vezes da falta de perspectiva em relação ao futuro, da relatividade das coisas, né? Da fragmentação dos valores, da cultura do descartável, né? Que, segundo Bauman, inclusive, não é só daquele celular que a gente compra que a semana que vem já está superado, mas das coisas também, né? Dos relacionamentos que muito rapidamente se superam e se tornam descartáveis, na medida em que começa-se a posicionar esta lógica do usar e descartar também para o campo das relações, aonde o indivíduo ele vai, eu estou com aquela pessoa, convivendo com aquela pessoa, seja uma relação conjugal, enfim, enquanto aquela pessoa servir para a minha expansão pessoal. No momento em que isso não acontecer mais, eu a descarto e vou buscar outro que sirva para isso. Quer dizer, então esta lógica ela está dentro de uma perspectiva mais profunda também. A questão da ruptura com o tempo linear, né, passado, presente e futuro, no sentido de que hoje é um desafio enorme para o professor de história, né, porque ninguém mais quer saber do passado. Então, o foco é o presente, né? E, consequentemente, nós temos o futuro também não importa mais. Às vezes a gente pega um jovem, um adolescente, pergunta, o que você quer ser? Né? Antigamente dizia assim, o que tu quer ser na vida? Como se a pessoa já não fosse alguma coisa na vida, né? E aí a pessoa, eu tenho um sonho, eu tenho metas e tal. Hoje, às vezes a gente vai perguntar para um jovem, não sei, futuro não sei, o importante é agora, né? O importante é agora, também é, né? Porque a gente vem de um passado sociocultural, mítico, religioso, aonde o importante não é o presente, é o futuro, é a salvação. O futuro é a salvação, né? Quer dizer, então a gente projetou muito isso para depois e se esqueceu de viver o agora. Nós fizemos uma lógica inversa. Nós rompemos com o futuro e vivemos o agora de uma forma muito intensa. A questão do hiperreal, da imagem, enfim, não vou detalhar isso agora, porque não importa, enfim, mas do valor da imagem que se sobrepõe à realidade, ao hedonismo, a questão do prazer, né, imediato, enfim, são os valores que estão muitas vezes presentes na nossa sociedade. Bom, aqui nós temos, então pode passar, por favor. Kardec, ainda no século XIX, né, na sua época, Kardec, então, na viagem espírita de 62, onde ele teve oportunidade, como todos sabemos, de entrar em contato com diversos grupos, aí viajou quase 5.000 quilômetros, né, então de 4.600 e poucos quilômetros, nos períodos de setembro a outubro de 62 e tal, entrou em contato com diversos grupos, enfim, e ali Kardec tratou de questões que naturalmente não envolviam apenas questões dos aspectos muito específicos da doutrina espírita, né? Kardec tratou de outras questões, inclusive de questões sociais, para a sua época. Mas vejam só, aqui no século XIX, Kardec, em dado momento, no texto está aí, depois vocês podem, eu sei que alguém vai dizer assim, bom, recortar um texto é um perigo enorme, porque para recortar um texto, eu posso recortar uma passagem, posso justificar qualquer coisa com isso. É verdade, mas de qualquer forma a gente corre o risco e está ali a referência para quem quiser ler depois o texto na íntegra. Kardec diz lá, na incerteza do futuro, o homem se diz, gozemos sempre o presente. Que me importam os semelhantes? Olha só, essa perspectiva de gozar sempre o presente, né, incerteza do futuro, está falando do século XIX isso. Isso se fortalece muito no século XX, na segunda metade, essa lógica, e mais ainda no século XXI. Nesse texto aqui, Kardec faz, então, uma análise, né, da sociedade, se a gente pode usar essa expressão, Kardec faz uma análise da sociedade da sua época, mostrando, então,
a questão da importância, né, dos aspectos morais. De aspectos morais vinculados a uma gama de valores. Né? Nós não vemos esta observação de Kardec no sentido de valor de moralismo, né? Porque moralismo é outra coisa, mas de valores morais, ou ético-morais, ou enfim, a gente sabe que ética e moral é uma discussão complexa aí, né? Mas enfim, valores comportamentais, né? Valores mais profundos do que aqueles valores que a sociedade, por vezes, da sociedade utilitarista, por vezes, nos apresenta. Né? Bom, ele coloca então que o Espiritismo será, e aqui ele usa uma frase que ela vai aparecer em outros textos também, pela força mesma das coisas. Né? Ou seja, quando ele coloca na Gênese que o Espiritismo não fará transformação social, ele é muito claro quando ele coloca isso. O Espiritismo não fará transformação social, porque seríamos nós de uma visão, às vezes até meia uma soberba, talvez, imaginar que o Espiritismo possa mudar a sociedade no conjunto, sociedade global. Né? Mas ele tem o bom senso de dizer o seguinte, olha, o Espiritismo não fará transformação social. A madureza da humanidade é que fará dessa transformação uma necessidade. Quer dizer, a humanidade amadurecerá pela força mesma das coisas. E a força mesma das coisas, nós entendemos, eu entendo, estou usando nós para facilitar em termos didáticos, que seja justamente pelo cunho das experiências também. Ou seja, nós temos duas possibilidades aí, que é a área do conhecimento, que vai nos estimulando, que vai nos desafiando a ter um olhar crítico sobre o campo das relações, o campo da cultura, o campo dos elementos psicológicos, culturais, sociais, etc., né? E vai nos chamando a atenção para um olhar mais crítico, de uma análise mais incisiva dessas questões. E, do outro lado, nós temos o campo da experimentação, da experiência. Quer dizer, então, nós caminhamos dentro dessa lógica por esses dois campos. O campo do conhecimento, do aperfeiçoamento, e em outros momentos ele vai dizer que é o desenvolvimento intelectual que gera o progresso moral também, porque é natural, quando as pessoas começam a entender melhor as coisas, é claro que há uma chance maior das pessoas poderem adequar melhor, avaliar melhor os seus comportamentos, os seus valores, as suas opções de vida. Né? Então, esse é um aspecto, né? A gente poder pensar que o Espiritismo ele não faz a transformação social, mas ele atribui ao desenvolvimento próprio amadurecimento psicoafetivo, sócio-espiritual do ser, esse processo. Né? Aquilo que talvez o Ney Lobo, lá em dado momento, né, um filósofo que já desencarnou, chamou de limite de suportabilidade. Quer dizer, há um limite da suportabilidade de determinados processos de comportamento e que, chegando a determinados limites que são individuais, o indivíduo então passa a poder mudar. É aquilo talvez que Freud dizia, olha, quando a dor de não querer mudar seja maior do que a dor da mudança, o indivíduo então resolva-se por mudar. Então, a perspectiva que nós vemos desse processo que Kardec coloca, se dá nos parece dentro disso. Pode passar, por favor. Bom, aqui ele ainda apresenta, dentro da Viagem de 62, ele ainda nos diz o seguinte, o homem chegou a um período em que as ciências, as artes e a indústria atingiram um limite até hoje desconhecido. Se os gozos que dela satisfazem a vida material, deixam um vazio na alma,
o homem aspira a algo melhor, sonha com melhores instituições, quer a vida, a felicidade, a igualdade, a justiça para todos. Mas como atingir tudo isso com os vícios da sociedade e, sobretudo, com o egoísmo? Então, a gente observa que Kardec tem uma questão muito central dentro dessa questão do egoísmo, tá? Que muitas vezes, dentro do processo de sociabilidade da sociedade, termina gerando uma sociedade individualista, uma sociedade pouco humanitária, né, muito individualista, e que, portanto, merece uma revisão fundamental, né? E dentro dessa questão, então, pode passar, ele diz ainda, né, o Espiritismo leva forçosamente a uma ordem de ideias bem diversas, porque alarga os horizontes, o horizonte moral limitado à terra. E observando, então, a proposta da filosofia espírita, dentro de uma visão bastante ampla, a gente vai perceber que o conhecimento, o olhar que o Espiritismo tem, a partir desse componente de racionalidade sobre a vida, sobre uma dimensão mais ampla, mais profunda da vida, situando o ser na condição de espírito imortal e pluriexistencial, é uma contribuição a nível de pensamento, uma contribuição a nível de reflexão, para a gente poder, talvez, em pensando sobre essas questões, observar a existência corporal, a vida de uma forma mais profunda e a existência como uma experiência valiosa, não para a gente mudar os outros, não para se fazer proselitismo, não com a bandeira, obviamente, de que o Espiritismo tem que ser colocado para mudar a sociedade, mudar o indivíduo, etc. Não por isto, porque aí nós cairíamos num outro aspecto que o Espiritismo não tem, né? E que Kardec, em vários momentos, ele vai deixar claro isso, destacaria aqui a questão do que é o Espiritismo, no diálogo com o sacerdote, no diálogo com o crítico, quando ele fala da questão de convicção e da questão do proselitismo. Então, ele é bastante claro ao dizer que o Espiritismo não faz proselitismo, não está interessado em atrair ninguém, né? As palavras são dele, o Espiritismo não se preocupa com isto, né? Mas aquelas pessoas que o buscam, ele tem o dever de levar a sua reflexão de forma crítica, desafiando o indivíduo, no bom sentido da palavra, desafiando o indivíduo a refletir a respeito da vida, dos valores, a respeito dos limites e das possibilidades que os valores contemporâneos nos trazem e oferecendo a contribuição do Espiritismo para quem quiser. Para quem quiser o aceitar, refletir, meditar, aceitar, não aceitar, tudo bem, tá? Então, nesse aspecto, lá no Livro dos Espíritos, ele encerra, então, encerramos, né, aqui nós, com ele dizendo lá, nela, a filosofia espírita encontra, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança, livra-me do tormento da incerteza. É claro que nós temos que ter uma certa relativizar alguns aspectos aí, né? Mas quando ele nos leva à ideia de que nos dá uma certeza, nos dá uma certeza da imortalidade, mas uma certeza de que a vida tem um significado mais profundo do que meramente o passar pela existência e cair no nada, né? Então, nos dá algumas reflexões para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente comparar. E ele chegou a essas conclusões, né? É uma conclusão que ele chega. Talvez outros não cheguem, mas é uma conclusão dele, né? E que talvez muitos de nós tenhamos chegado. E viver no mundo
hoje, viver a experiência no cenário hoje da contemporaneidade, muitas vezes deixando-se levar como uma tora que é jogada ao rio e vai pela força da correnteza, a correnteza leva para onde quiser, né, dentro dos valores que estão aí, sem dúvida, no mínimo, é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado para que a gente possa ter um olhar mais crítico, mais aprofundado, e nesse sentido, nos parece que o Espiritismo tem uma contribuição, né, de reflexão, de olhar para a vida, que talvez só a questão do tempo e dos caminhos da evolução possam nos levar a um nível de uma sociedade realmente mais humanizada, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais onde os elementos do amor, do respeito, os elementos que efetivamente, dentro da tradição do pensamento ocidental e também oriental, né, eles permearam, né, o tempo das nossas experiências. E chegamos hoje, ao século XXI, uma sociedade que apresenta sim os seus problemas, apresenta os seus dilemas, né? E o Espiritismo é uma filosofia que nos apresenta uma proposta de reflexão, que não é a única, mas nos apresenta uma proposta de reflexão, com base nos seus princípios, na sua racionalidade, para a gente poder pensar, refletir, e melhor que isso, para a gente pensar, quem sabe, que nós podemos, a partir desta visão que o Espiritismo apresenta, olhar para a sociedade como está aí, com seus valores, e podermos fazer escolhas, tomar decisões de quais caminhos nós podemos tomar no cotidiano das nossas vidas. Tá? Ou seja, voltando àquilo que nós iniciamos lá no início, no Dilema de Alice, e agora para onde nós vamos, nós não temos a mais agora aquela perspectiva de que, bom, é este o caminho certo. Há várias possibilidades, o Espiritismo abre, há várias possibilidades, tem esse, a escolha é sua. Você que tem que fazer a escolha, porque você é responsável pelos seus caminhos, pelas suas decisões, pelas decisões que tomam, pelas aquelas que deixam de tomar. Tá? Então ele deposita em nós a responsabilidade para a gente poder pensar, avaliar e discutir essas questões, mas sobretudo a partir de um prisma mais profundo, sem que a gente retome, né, aquela visão materialista de que a sociedade é isto, a vida é isto e pronto, e é assim que está posto, e nós estamos escravos daquilo que não temos, em busca sempre de termos mais coisas. E aí a gente percebe que a fragmentação dos valores familiares está muito grave, está muito séria, sem que a gente queira fazer aqui nenhuma conotação, né, apocalíptica, claro, mas realmente nós estamos hoje, não se discute em várias áreas do conhecimento, em vários meios acadêmicos, se discute muito essas questões dos valores que estão aí. O Fronteiras do Pensamento, aqui, sediado pela Universidade Federal, tem constantemente trazido pensadores renomados no mundo inteiro para discutir essas questões que envolvem a contemporaneidade. Tá? E como diria Edgar Morin, nós precisamos de uma humanidade mais humana, porque nós entramos num processo de hominização, mas muitas vezes não nos humanizamos. E por nós não nos humanizarmos, né, desenvolvemos os valores de um humanismo mais profundo, nós nos deparamos com as crises que a sociedade está vivendo. Muito obrigado a todos.